Esse início eu tenho sempre assim uma fala que eu dedico mesmo à equipe, eu ofereço às equipes porque o trabalho na equipe tem muita importância. O trabalho na equipe é uma harmonia, tem que ter mesmo uma equipe para um trabalho fluir. Um faz uma coisa, o outro faz outra, o outro vê de um ângulo, o outro vê de outro ângulo e com isso harmoniza e o trabalho flui. Eu sempre procuro observar e trazer mesmo uma fala para a equipe pela importância assim do trabalho na equipe. E o trabalho assim que uma pessoa tem muita importância, porque aquele trabalho daquela pessoa, ela faz parte do dente da engrenagem. A engrenagem roda com o encaixe dos dentes e essa importância possibilita o trabalho fluir. E não tem um dente mais importante do que o outro, todos eles fazem o mesmo esforço, porque um dá um brilho, o outro faz outro esforço e o trabalho flui. Todas as pessoas da equipe têm muita importância, porque é como o dente da engrenagem, não tem dente sem importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pecado Hereditário. Se já vem com o nome de hereditário é porque já trouxe do pai. Um filho não pode ser diferente dos pais porque é a constituição. E um fruto não pode ser diferente da árvore. Espíritos humanos têm esta coisa boa assim. Quando eles estão interessados em caminhar no caminho da luz, vai mudando a frequência, vai melhorando as irradiações. O fruto também muda quando aquela pessoa que está cuidando daquela planta é prestimosa, quando está cuidando daquela árvore, se a pessoa tem o zelo. Eu estou me referindo assim a uma casa com quintal, não estou falando assim de plantações, de milhares e milhares de plantações. Estou falando de uma pequena quantidade que é a referência que a gente tem. E uma pequena quantidade quando a pessoa cuida daquela árvore, cuida daquela planta, se ela cuida com zelo e vai possibilitando aquele solo, o que aquela planta precisa vai tendo naquele solo, aquela planta vai crescendo e vai melhorando a qualidade dela em relação à muda anterior que foi conseguida. Nós, seres humanos, também somos assim. Quando cuidamos da própria pessoa com zelo, com carinho, com atenção, a irradiação daquele que cuida com atenção, com zelo, muda, melhora. E isso a gente observa assim que quando a pessoa tem na vida dela um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, ele entra na vida da pessoa toda a época da vida da pessoa. Se a pessoa tem um costume bom, se ela tem o zelo com ela, de colocar alimentos adequados, de procurar entender os ensinos, quando entra um amor verdadeiro, essa pessoa muda a constituição mais rapidamente, fica com uma constituição melhor. No caso assim de um homem, a gente observa que ele apresenta um rejuvenescimento físico e no caso da mulher também apresenta-se um rejuvenescimento físico. Então o amor verdadeiro tem essa importância. Fica fácil assim da gente observar uma pessoa que a gente conhece. O pecado hereditário é uma condição que cada um recebe daqueles que foram seus pais, porque a transgressão das leis da criação já vem assim há muitos milhares de anos. A gente vê assim no caso de Jesus, que já tem 2000 anos, no caso de Moisés, que tem 3000 anos, e são poucas as pessoas que
entende os ensinos. E quando a pessoa fala que ela estuda os ensinos e faz para ela uma pergunta de como ela entende os mandamentos que Moisés trouxe há 3.500 anos, a gente vai ver que um ou outro sabe falar alguma coisa dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é uma referência. E o pecado hereditário é esse distanciamento que existe da luz. Porque nós atuamos no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com um amor falso. Porque quando atua com um amor verdadeiro, entra o primeiro mandamento. E se entra o primeiro mandamento, entra também o conhecimento do idioma e aquilo que a gente está falando, que é o segundo mandamento. Quando a pessoa começa a fazer esse trabalho com ela e ela ir usando o terceiro mandamento, porque no terceiro mandamento é a reflexão dos 7 dias da semana que a pessoa vivenciou, que hoje nos nossos dias, porque nós temos muitas informações diárias, muitos coloridos, muitos ruídos, muitas coisas que acontecem assim, que a gente fica sabendo de fatos que têm acontecido, que acontecem no mesmo dia, de milhares de quilômetros de distância, a gente fica sabendo. Então, devido a isso, a reflexão do terceiro mandamento também precisa de ser usada todos os dias, que antes da pessoa dormir mesmo, assim que ela está indo para o repouso, ela precisa de ver como ela caminhou aquele dia, e a maneira melhor para fazer esse trabalho é de como ela chegou no ambiente em que ela vai repousar e voltando para o ambiente anterior, o comportamento que ela teve no período da tarde, no período da manhã, para ir vendo o tipo de sentimento que ela tem durante o dia e o tipo de vivências. Pecado hereditário é um pecado porque na nossa condição física já recebemos dos nossos pais a transgressão, porque na nossa casa a gente observa assim que o irmão de sangue também só entende os ensinos quando passa por aquele sistema que é ensinado e que ele tem que corresponder com perguntas feitas sobre o que ele assimilou. Do jeito que o irmão de sangue faz, a gente também faz. Então não entra na nossa carne, não entra no nosso sangue as informações que nós recebemos do Criador para facilitar o nosso dia a dia. Às vezes a gente dá muito carinho para um filho e muita atenção para a companheira, muita atenção para o funcionário e muita atenção para muitas outras coisas, mas quando a gente dedica muito tempo para outras coisas, a gente deixou o segundo mandamento para depois. E se a gente deixou o segundo mandamento para depois, porque não está prestando atenção no comportamento diário que está tendo. Então, o primeiro mandamento já ficou para trás há muito tempo. E a atenção que uma pessoa precisa de ter é com o primeiro mandamento, de ver assim que um filho, a companheira, o companheiro, o funcionário, é depois. Todos nós temos assim um conhecimento e que sabemos que a pessoa morre cedo, que não está relacionado a ela ter muitas décadas para morrer, para vencer o prazo no corpo físico, e ela vai caminhar na matéria fina, na condição dela, mas o carinho que a pessoa colocou em cima daquela pessoa, aquela pessoa foi embora e o carinho ficou agora no ar, ficou no vazio, porque todo o sentimento da pessoa foi para outra pessoa que estava com o tempo dela determinado de um período menor nessa terra. Então, o primeiro mandamento, a pessoa tem que estar muito atenta com ele mesmo, porque vai desenvolvendo dentro da pessoa uma confiança dela ir sabendo assim que com o companheiro, com a companheira, com o filho, a atenção vai sendo na proporção. E quando tem que fazer uma observação,
com aquele com quem a gente relaciona, fica uma coisa boa, porque como a gente está ligado no primeiro mandamento, a frequência que nós temos melhora e com isso muda também o jeito de receber as informações de dentro, que é a intuição, que é a atuação do espírito, porque o espírito atua com a intuição e fica uma coisa muito boa porque não está relacionado à norma temporal. A gente vê antes o caminho que a gente precisa de caminhar, a fala que a gente precisa de desenvolver. No segundo mandamento está essa condição boa assim de respeitar o nome do Criador. E se a pessoa está fazendo esse trabalho com ela mesma, as influências que recebeu na formação, na constituição do pai e da mãe, essa frequência começa a melhorar e a pessoa passa a atuar mais com a intuição. Às vezes um pai tem muita vontade assim que um filho tenha um comportamento bom, que tenha um comportamento diferente do que ele teve. Às vezes o pai não teve assim muitos anos de banco de escola e acha que o filho precisa de ter muitos anos de banco de escola, mas a formação de uma pessoa não está no banco da escola. O banco da escola é uma condição que a pessoa precisa de ter para assimilar os ensinos do Criador, para ela ir conhecendo a palavra que ela usa e ela ir conhecendo o idioma, as maneiras que existem na formação das frases e como ela faz para formar a frase. Com isso, vai diferenciando uma condição dentro do pai muito boa, porque ele está sabendo que não é o banco da escola que vai qualificar o filho dele. O banco da escola vai dar algumas informações, se ele vai trabalhar numa empresa, se aquela empresa pergunta para ele daquelas informações do ano escolar em que ele tem, ele sabe responder. Mas se ele não vai trabalhar numa empresa, ele vai ter um conhecimento proporcional de importância no dia a dia dele. Tem essa importância, o banco da escola dá a informação, mas a pessoa precisa de ver que aquela informação tem que ser um tanto, porque se dá um tanto a mais, começa a caminhar no caminho de usar erradamente o cérebro, e esta condição de usar o cérebro erradamente é que vem o pecado hereditário, que entra num processo de atrofiar a parte que recebe as informações do espírito. E o raciocínio tem essa coisa assim, ele é o caminho que a pessoa faz na matéria grosseira. Pecado hereditário. Um filho não pode ser diferente do pai. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, esse filho, então, esse pai vai fazendo um trabalho de ir melhorando a sua irradiação, de ir melhorando o seu entendimento. A atuação do raciocínio é uma coisa assim muito importante quando a pessoa usa para a maneira de sobreviver, para o trabalho dela, a maneira melhor que ela desempenha o trabalho. Mas o raciocínio está junto com a astúcia, está junto com a maldade, está junto com a conveniência. E a intuição é aquela coisa boa assim que todas as pessoas têm, independente de onde a pessoa se encontra. Quando ela atua com a intuição, as irradiações dela sempre é diferente. Ela sempre vai encontrar um sorriso. Ela não apresenta perigo.
E isso é bem interessante assim, porque quando a pessoa gosta de animais e trabalha com animais, o jeito que ela relaciona fica um jeito assim que às vezes ela vai na casa de uma pessoa ou mesmo passando por uma rua, aquele cachorro que as pessoas ficam com receio de passar perto daquele cachorro, aquele cachorro aproxima daquela pessoa que tem o jeito de relacionar com animais e esse cachorro fica como se fosse querendo ser amigo ou querendo um carinho dessa pessoa, porque a pessoa não oferece a ele um perigo. Essa naturalidade é a condição assim da atuação da intuição, que é diferente da atuação do raciocínio. Quando a pessoa está atuando com o pecado hereditário, que é com predominância do raciocínio, então o próprio cachorro, que para uma pessoa estava amigo, estava balançando o rabo, para aquela pessoa que atua com o raciocínio, aquele cachorro apresenta-se uma violência, mesmo a pessoa apresentando ser dócil, ser meiga no relacionamento com outras pessoas, mas dentro da pessoa ela apresenta uma condição de insegurança, que é o que o cachorro recebe. O cachorro sempre recebe a condição de dentro da pessoa. Então, um pai hoje na formação do filho dele, ele precisa de ter esse cuidado com ele mesmo, de estudar o livro Na Luz da Verdade, para ele não influir na formação do filho dele, achando que se o filho vai ter muitas horas de estudo diário, esse filho vai tornar-se qualificado. E não é o banco da escola que vai qualificar esse filho, porque esse pai hoje apresenta qualificado justamente porque ele teve uma formação com ponderação, com um jeito assim de possibilitar que a intuição atuasse mais tempo na vida dele, que ele vivesse as fases da vida. Quando tem essa bondade interior dentro do educador, ele respeita as fases na formação daquela criança. É como um fruto numa árvore, no tempo certo para cada coisa, porque se tira aquele fruto antes do tempo certo da árvore, faltou propriedades dentro daquele fruto. Dependendo do jeito que faz, aquele fruto não amadurece. E em muitos casos amadurece, mas fica sem o doce do fruto. Faltou propriedade na formação daquele fruto. No ser humano também é assim. Quando antecipa, quando interfere, então apresenta-se um conhecimento mais cedo para aquele jovem e ele faltou maturidade interior. E isso é muito interessante a gente observando assim, quando deixa as crianças participarem da conversa dos adultos e as crianças falam, posicionam, está de acordo, não está de acordo. Então o que tem aí nessas crianças é raciocínio, é suposição, porque se esses adultos estivessem estudando o livro Na Luz da Verdade, eles veriam assim que aquilo que aquelas crianças estão falando, eles ouviram, porque eles não têm como falar daquela maneira, porque não tem nenhuma vivência e não tem nenhuma noção de participar do orçamento da casa. Eles estão falando porque os adultos colocaram na roda e eles começaram a participar das conversas e hoje participam das conversas como se eles tivessem a maturidade para participar, mas não tem a maturidade, tem aí somente o raciocínio e tem somente a astúcia, porque esses adultos, se eles estivessem bem presentes assim, junto com essas crianças, eles teriam que estar em silêncio, porque não tem uma maneira de querer transmitir para os filhos as vivências dos pais. Pecado hereditário é muito interessante assim, porque
O descuido de cada um já vem assim há milhares de anos, porque quando colocaram Jesus na cruz, as pessoas aceitaram. E se aceitaram é porque já estavam distantes da luz. Se cada um tivesse fazendo um trabalho de entender os 10 mandamentos que Moisés já tinha trazido, então veria assim que nas profecias compreenderia todos os ensinos, que com o distanciamento da luz, porque para estar distante da luz, tem que estar atuando com o pecado hereditário, tem que estar atuando com o raciocínio e que não tem uma maneira de provar alguma coisa da vida interior de uma pessoa para as pessoas que perderam esta condição. E isso é bem interessante assim, porque quando uma senhora está falando dos alimentos, de uma senhora que está sempre cuidando da lida da casa, ela fala para a colega, ela fala um tanto, e a outra colega, que também cuida desses mesmos afazeres, entende a fala toda. Não é com o raciocínio que explica as coisas, é com a intuição. E o jeito que transmite, a outra pessoa assimila, porque transcende a norma temporal. E isso é bem interessante assim, que quando uma pessoa está querendo fazer uma caminhada, ela sente antes o melhor caminho que ela precisa de seguir. A intuição é esta condição boa que a pessoa tem. Junto com a intuição, cada um tem que fazer um trabalho de diminuir a herança do pecado hereditário, na transmissão também para o filho, para que aquele filho tenha também um pecado menor e na hereditariedade do jeito que ele formou o filho. Muitas vezes as pessoas acham assim que hoje precisa de ter essa ou aquela profissão. Hoje precisa de ter muito cuidado mesmo. Em determinadas profissões fica muito difícil a sobrevivência. A pessoa precisa de fazer um trabalho assim, de ter o trabalho de sobrevivência e o outro que ela gosta tanto, que não precisa de atuar com o raciocínio, que trabalha mais com a intuição, que é o caso do trabalho da dona de casa, que é o trabalho do artesão, que é o trabalho do pescador, que precisa de ir ao encontro dos peixes. Esse trabalho, em uma determinada época na sociedade, não vem sendo valorizado, e para a pessoa sobreviver desse trabalho, ela faz muito esforço. Então, o certo é assim, ter um trabalho que possibilita a pessoa trabalhar mais facilmente, sobreviver mais facilmente, e ter um trabalho que ela sinta bem em executar. E esse trabalho que a pessoa sente bem em executar, quando passar a fase da vida daquela pessoa que diminuir as responsabilidades sociais, financeiras, que a pessoa arrumou para ela mesma, então ela dedica o tempo integral para aquela função que é a atuação do espírito, que é a atuação da intuição, que é num trabalho mesmo, num trabalho manual. E esse trabalho que as pessoas trabalham assim com as mãos normalmente, tem essa coisa que é muito boa para a própria pessoa. Facilita os pensamentos, porque a pessoa não pensa muito quando está fazendo esse trabalho, porque ela tem que estar com toda a atenção naquele trabalho. Não é desmerecimento, é que ela tem que usar todas as células do seu corpo. E isso é fácil da gente observar, por exemplo, num trabalho de um tricô ou de um bordado, tem que ir contando os pontos, tem que ir vendo o andamento daquele trabalho, e essa condição é uma condição que diminui a hereditariedade. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição para a pessoa, ela fazer esse trabalho de maneiras que ela sinta bem,
ter esse trabalho e ela ir colocando o primeiro mandamento e sabendo que ela tem ainda as responsabilidades dela, que ela precisa de estar mais confiante, mais segura no Criador e vendo a atuação dela com o segundo mandamento e como ela atua diariamente com o terceiro mandamento. Essas coisas assim facilitam muito, porque quando está atuando com o primeiro mandamento, o segundo mandamento fica mais fácil, porque a pessoa entra naquela condição assim de falar pouco e sentir o que vai ser falado. Então a fala dela, ela vai estar conhecendo o idioma. E com o terceiro mandamento, ela tem a possibilidade de refletir como ela está sendo todo o instante, porque ela vai fazer o trabalho no período da noite, de ver como ela viveu o dia. E no dia do Senhor, que é o sétimo dia, ela fazer a reflexão dos 7 dias, que vai ficar mais fácil daquele seu descendente cumprir o quarto mandamento, porque o trabalho de honrar pai e mãe, também o pai e a mãe têm que fazer esse trabalho de facilitar a vida do filho. E quando um pai, uma mãe coloca o primeiro mandamento na atuação diária em todos os momentos, então o filho fica depois, porque não tem importância para a vida de uma pessoa se ela coloca um filho ou o companheiro ou a companheira ou o trabalho no lugar do primeiro mandamento. A vida interior dessa pessoa fica sem importância, e isso é verdadeiro mesmo, porque quando a pessoa não caminha em cima dos mandamentos, até o tom da voz dessa pessoa é diferente. É um tom de voz que não apresenta segurança. E aquele que caminha conhecendo os ensinos, o tom de voz é um tom definido, um tom com segurança. E a pessoa que coloca sempre um filho, normalmente os pais fazem isso, colocam o filho na frente, dando mais importância para esses filhos, e a gente vem observando assim que às vezes dá muita atenção a uma filha e essa filha arruma um companheiro que nem condições para dar uma casa para essa filha não desenvolve durante a vida, vai morar junto com os pais naquela casa que o pai tem. Essas referências é uma coisa assim de decadência, porque se tivesse dando a condição certa para aquela filha não ia gastar o que o pai ganhou, o pai e a mãe, porque essa filha teria a condição, esse filho teria a condição de também comer o pão com o suor do seu rosto. Hereditariedade é todo um trabalho que cada um tem que fazer para melhorar a sua irradiação, de caminhar diariamente com os olhos mesmo nas estrelas, mas ir observando aonde está pisando. Não tem uma referência se a pessoa pisa em qualquer lugar e se ela nem olha para a beleza das estrelas. A vida interior de uma pessoa tem muita significação para a própria pessoa. E quando tem a significação para a própria pessoa, tem esta coisa boa, ela irradia aquela coisa boa. No caso de um cachorro que é tido como um cachorro bravo, com aquela pessoa, aquele cachorro mantém-se sereno. Essa pessoa, do jeito que ela não apresenta insegurança para aquele animal, também na vida diária dela, ela vai apresentar somente coisa boa para aqueles com quem ela relaciona. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição para a pessoa ponderar e ela ir vendo como ela é todos os dias com ela mesma e o tempo que ela tem para dedicar em cima dos ensinos. E esse tempo tem que ser mesmo um tempo muito importante, porque observando a vida dos nossos pais, eles correram e depois ficam parados. Então é preferível andar com ponderação, mas andar a vida inteira. E esse andar a vida inteira quer dizer a vida inteira entrar na condição de sempre produtivo, de sempre ter um a fazer para poder o corpo movimentar. Porque quando a pessoa tem os afazeres, tem esta coisa boa assim,
todas as células daquele corpo está atuante, está sempre atuante, e a pessoa mantém-se na condição de usar todas as partes do corpo. Isso é uma coisa assim que cada um tem que fazer com ele mesmo. É um esforço.